E vamos começar nossa maquiagem de vidente. Comecei aplicando um corretivo em toda a pálpebra móvel e fixa e fui espalhando com uma esponjinha para neutralizar e intensificar as cores das sombras. Vou fazer o olho primeiro e a pele depois, porque eu vou usar sombras mais escuras, pigmento, então tudo que cair vai dar para limpar melhor. Começo com um pincel de esfumar bem grandinho mesmo e já vou aplicando e esfumando em toda a pálpebra móvel e levando para o côncavo. Estou usando uma sombra marrom mais quente com um fundo mais avermelhado. Eu aplico essa sombra mais concentrada na pálpebra móvel e vou esfumando para o côncavo, levando para fora. Agora eu vou usar um fixador de glitter e pigmentos, aquele que é tipo uma pastinha, e eu vou dando batidinhas com o dedo. Isso vai fazer fixar melhor o pigmento e intensificar a cor dele também. Vim com um pigmento na cor ouro velho e eu vou aplicando em toda a pálpebra móvel, do canto interno ao canto externo. E eu vou pressionando o pincel para esse pigmento fixar bem. Com o pincel de esfumar menor, eu vou vir com uma sombra marrom mais escura e eu vou esfumando no côncavo para dar mais profundidade e fazer um degradê entre aquele pigmento e a primeira sombra que eu apliquei. Limpei a pele, tirei todo o restinho de sombra que caiu, hidratei e agora eu vou vir para a base. Vou aplicando normalmente com a esponjinha, deixa um acabamento bonito, bem uniforme. E eu usei um corretivo de alta cobertura e mais claro que o meu tom de pele para já cobrir e iluminar também. E eu já fui aplicando ele na pele e esfumando, porque esse corretivo é um pouco mais sequinho. Então, se eu deixar ele ali muito tempo, ele vai acabar manchando. Então, dei uma iluminada e uma cobertura bem legal nessa área das olheiras. Dei um tempinho para esse corretivo secar e já vim depositando o pó solto por cima. E eu vou pressionando ele na pele, nas áreas da olheira, depois eu aplico em outras áreas centrais do rosto, nas laterais também. E vou deixar a pele absorvendo o que for necessário desse pó, para que fique com um acabamento bem aveludado e com uma cobertura bonita também e bem seladinha. E enquanto isso eu vou fazendo o meu contorno e eu quero ele um pouquinho mais aparente, com mais destaque. E eu estou usando um tom também um pouquinho mais quente. Contorno também a mandíbula, levo um pouquinho para a testa, só com o restinho de pó que ficou no pincel. E agora com o mesmo pincel eu dou uma amassadinha nele e vou contornando o nariz, de forma bem sutil. Vou iluminar essa pele, eu vou com iluminador principalmente ali nas maçãs do rosto, ilumino também no nariz, no centrinho da testa, no queixo, deixo a pele bem iluminada, do jeitinho que eu gosto. Blush com um tom um pouquinho mais rosado e eu vou aplicando ali nas maçãs do rosto, levando para as têmporas e vou esfumando bem para mesclar com o contorno e com o iluminador. E agora bora tirar o excesso de pó que estava na pele e eu pego pouquinha quantidade de pó compacto com o pincel e vou esfumando, vou varrendo todo esse pó que estava ali e deixo a pele bem seladinha. Lápis preto na linha d'água e eu vou borrando para fora, vou trazendo ele bem abaixo mesmo. E precisa ser um lápis macio para fazer esse processo. E já venho com um pincel de precisão para esfumar esse lápis e deixar um acabamento mais bonito, deixar ele bem esfumadinho mesmo. E para selar esse lápis e deixar o acabamento ainda mais bonito, eu vou vir com aquela primeira sombra que eu usei no côncavo e vou esfumando abaixo desse lápis e encontrando com a esfumada superior. Fiz uma misturinha de glitter flocado marrom com glitter dourado e aí eu vou aplicando abaixo dos olhos, fazendo como se fosse escorrendo, como se fosse uma lágrima escorrendo. E eu apliquei com cola de cílios, aquela mais líquida que parece até uma basezinha de esmalte. Fiz essa misturinha e eu vou aplicando, depositando com o pincel. Corrigi a sobrancelha com sombra, como eu faço normalmente. Eu vou só preenchendo as falhinhas, vou contornando ela para ficar bem bonita. E eu vou para a boca agora. Eu tô usando o BT Velvet Black, mas pode usar também o batom preto, até delineador em gel, e depois selar com sombra. E aí eu deixo essa boca bem contornadinha, bem preenchida, porque o batom preto ele precisa um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. E para dar um destaque maior a esses lábios, eu vou aplicar aquele mesmo pigmento que eu usei nos olhos, e vou aplicando mais no centro dos lábios com um pincel, e vou dando batidinhas para ele ficar bem esfumadinho e não ficar muito marcado. Coloquei lente azul e vou vir agora com cílios postiços e máscara de cílios. Vou aplicando nos cílios superiores para juntar o cílio postiço com o meu cílio e nos cílios inferiores também. E olha que luxo esses olhos azuis, quem me dera! Bora agora fazer o nosso olho no meio da testa e eu vou primeiro começar com um pincel de precisão e vou desenhando, fazendo o traço desses olhos com corretivo.
E aí eu já faço o desenho e preencho com o corretivo mesmo. Com um pincel de precisão ainda menor, eu peguei uma sombra marrom bem escura e eu vou contornando esse olho. Eu vou com calma fazendo os traços, pegando a sombra aos poucos e vou contornando, deixando bem desenhadinho mesmo. Com o mesmo pincel e a mesma sombra, eu vou fazer agora o globo ocular. Vou fazendo a bolinha ali no centro desse olho. E preencho essa bolinha com uma sombra azul do mesmo tom da lente que eu estou usando. E com uma sombra branca, eu vou selando, preenchendo todo o restante desse corretivo, desse olho que eu não tinha selado ainda. E para deixar ele bem branquinho em volta também. Vou usar as mesmas sombras que eu tinha usado nos meus olhos e eu vou com o pincel lápis esfumando abaixo, como se fosse a linha inferior desse olho. Vou com a mão bem levinha e com pouca sombra, vou acrescentando bem aos poucos. E depois eu levo também para esse côncavo, esse nosso côncavo falso, e vou esfumando bem. Eu estou usando esse mesmo pincel porque ele é menorzinho e mais preciso. Se eu usar um pincel grande de esfumar, pode ser que eu suba demais com essa sombra. Agora, aquele mesmo pigmento eu vou aplicando, contornando esse olho, como se fosse a nossa pálpebra móvel. Usei aquela mesma sombra marrom mais escura que eu tinha usado no côncavo e vou escurecer esse cantinho externo e vou levando também um pouquinho acima, dando uma profundidade maior. Agora, com delineador em gel preto, eu vou fazer uma bolinha dentro dessa outra bolinha desse globo ocular que eu já tinha feito. Uma bolinha bem pequenininha mesmo, mas não tanto no centro, um pouquinho mais acima do centro. E com bem pouquinho produto no pincel, com a mão bem leve, eu vou fazendo uns risquinhos para fora, dessa bolinha preta para fora. E faço também os cílios inferiores, vou fazendo só uns risquinhos e vou com a mão bem levinha para ele ficar bem fininho, não ficar nada muito grotesco. Com tinta líquida branca, eu vou dar uma iluminada nesse olho e eu vou ali bem na lateral daquela bolinha preta, de um lado e de outro. Faço duas bolinhas, uma maior e uma menorzinha. Colei o cílio postiço também e deixei ele bem arredondadinho, seguindo o mesmo desenho desse olho. E para essa maquiagem ficar igual a dos meus olhos, eu vou fazer também aquela lagriminha com o glitter. E aí eu faço um pouquinho menor, para não ficar muito exagerado. Como tá ali bem no centro ali da testa, eu vou fazendo o mesmo desenho, vou descendo com o glitter. E a nossa vidente está pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei essa maquiagem. E se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Um beijo e até a próxima!